Bom dia pessoal, me chamo Jefferson e vou começar com a primeira de 3 apresentações que o Labit ProUrb fará no dia de hoje. O tema dessa apresentação é urbanismo tático como micropolítica de ativação de espaços públicos na cidade do Rio de Janeiro. Os estudantes que compuseram a pesquisa dentro da graduação são os alunos de arquitetura Jefferson Cantanhede, Desirê Vasques, Joana Ismael, Giovanni Scalfone, João Pedro Pina e Larissa Martins, sob a orientação de Adriana Sansão e Rodrigo Rinaldi, sobre a coorientação de Fernanda Chivark. O urbanismo tático é uma abordagem que promove a reapropriação dos espaços públicos pelas pessoas, através de intervenções e políticas de curto prazo e baixo custo, visando transformações futuras. O laboratório trabalhou no último ano com 2 propostas de urbanismo tático na cidade do Rio de Janeiro, intituladas Cadeia Calçada General e Praça Temporária do Largo do Machado. A intervenção Cadeia Calçada General já foi apresentada até a etapa 3 na SEAC de 2019. E por se tratar de uma intervenção que deveria ter acontecido em março de 2020, mas que por conta da pandemia precisou ser adiada, é preciso recapitular brevemente as etapas que foram apresentadas na SEAC passada e apresentar os avanços obtidos. Localizado na Rua General Góes Monteiro, em Botafogo, no Rio de Janeiro, o projeto nasce a partir do ímpeto de solucionar problemas no espaço existente, que também caracterizam grande parte das ruas da nossa cidade. Trata-se de uma rua ampla com 4 pistas e estacionamento em ambos os lados, mas que apresenta calçadas estreitas, forçando assim os pedestres a transitarem pela rua, e um espaço superdimensionado para carros. E segue o objetivo de se criar espaços de melhor qualidade para os pedestres, expandindo calçadas, reduzindo velocidade de veículos, criando ciclovia e melhorando os espaços de espera de ônibus e travessias. Participam dessa ação os moradores, a equipe integrante do laboratório, os técnicos da Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro e as pessoas interessadas em urbanismo tático em busca da realização da intervenção. O processo de desenvolvimento da intervenção foi inicialmente dividido em 4 etapas, tendo uma quinta adicionada por conta das adaptações provocadas pela pandemia, sendo elas: Etapa 1. Aproximação do público-alvo e definição metodológica. Etapa 2. Elaboração e desenvolvimento de propostas de intervenção. Etapa 3. Detalhamento de propostas de intervenção em alinhamento com a Prefeitura. Etapa 4. Treinamento, orçamento e pré-produção para a intervenção. E, por fim, a etapa 5, que é a adaptação da intervenção para o contexto da Covid-19. Etapa 1. Para iniciarmos o projeto, utilizamos como procedimento metodológico pesquisas de campo físicas e online que embasaram nossas decisões projetuais para a intervenção. Feitas com a participação de arquitetos e engenheiros de tráfego, as pesquisas mostram que das 108 pessoas entrevistadas, 92,5% reconhecem que muitas das ruas da cidade não são feitas para as pessoas. 85% concordam que a rua não é adequada nem para andar a pé, nem para pedalar. E 3/4 das pessoas reconhecem que a rua se adequa bem para quem está dirigindo automóveis. Além disso, as pesquisas mostram que uma calçada mais larga, uma ciclovia, melhor iluminação e maior segurança policial são os itens que a vizinhança mais sente falta, conforme mostra o gráfico no canto inferior direito da tela. Também fizemos um levantamento do comportamento do trânsito de veículos e de pedestres da rua, que indicou que a caixa de rolamento realmente estava superdimensionada e que existia a necessidade de se expandir as calçadas, haja visto o grande fluxo de pedestres. Foi promovido o engajamento com o público por meio das redes sociais do Labit, blog da intervenção, distribuição de cartas para os moradores, tanto físicas quanto divulgadas nas mídias sociais, com o objetivo de convidá-los para participar da primeira oficina com a comunidade. Etapa 2. Já na etapa 2, com as informações obtidas nas pesquisas, fizemos uma oficina interna com os integrantes do Labit para pensar em algumas propostas preliminares da intervenção a serem apresentadas na primeira oficina como comunidade. Dentre elas, destacam-se as seguintes opções. Proposta 1. Somente passeio. Proposta 2. Vagas do lado par. Proposta 3. Vaga dos dois lados. Essas propostas foram apresentadas na primeira oficina com a comunidade, que aconteceu em uma escola municipal em Botafogo e que tinha por objetivo promover uma troca de saberes, interesses e demandas dos diversos atores sociais envolvidos na intervenção. Nesta oficina, os participantes foram divididos em grupos para pensar em novas alternativas para a rua e, ao final, os grupos fizeram uma proposta síntese comum, que foi simulada em verdadeira grandeza na Rua General Góes Monteiro pelos participantes. A proposta colocava as vagas de carro e a ciclovia do lado ímpar da via, conforme podemos ver no corte e na planta. Etapa 3. Chegando na etapa 3, partimos para a consolidação da proposta de intervenção junto à Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, que indicou que colocássemos as vagas de carro a 45 graus em relação à via. Nesta imagem podemos ver como a rua é atualmente, como ela vai ficar na fase temporária
e como será o resultado final na fase permanente. E como o urbanismo tático prevê a fase temporária como uma fase de testar a solução final, fizemos distintos estudos de cores para a implantação da intervenção com materiais de baixo custo. Etapa 4. Após a consolidação da proposta com a Prefeitura, fizemos uma segunda reunião com a comunidade para um último alinhamento e aprovação, antes de finalizarmos o projeto da fase temporária. Alguns dias após a reunião, recebemos um parecer técnico da ONG de Mobilidade WRI Brasil, interessado em colaborar com a iniciativa, indicava algumas alterações que infelizmente não puderam ser adotadas devido à proximidade da data estipulada para a intervenção. Fizemos o levantamento de custos necessários para a realização da intervenção, totalizando aproximadamente R$ 41.000. Custos estes constituídos basicamente pela compra de materiais a cargo do setor privado. Outros custos indiretos são a logística, a cargo do setor privado, Prefeitura e LABIT, e a mão de obra a cargo da comunidade, Prefeitura e LABIT ProURB. Tendo como objetivo o treinamento para a execução da fase temporária, fizemos uma capacitação com a equipe do LABIT ProURB no estacionamento da reitoria da UFRJ. No treinamento, pudemos entender quais recursos serão utilizados para marcações necessárias e como operacionalizar e coordenar as equipes no dia da intervenção. Tendo finalizado o projeto executivo de urbanismo tático, podemos finalmente divulgar a data da intervenção, 21 de março, e abrir as inscrições para os voluntários que colocariam a mão na massa. Ao todo, 56 pessoas se inscreveram. Pandemia mundial de Covid-19. Infelizmente, 2 semanas antes da intervenção, fomos acometidos pela pandemia de coronavírus. Foi decretado um lockdown na cidade do Rio de Janeiro, que forçou o adiamento da intervenção, inicialmente por 15 dias, que logo se estendeu por 1 ano. A execução da fase temporária da intervenção ainda segue sem data marcada para acontecer. Etapa 5. Na apresentação seguinte, será possível entender melhor como o LABIT ProURB, enquanto laboratório de pesquisa, adaptou as discussões à realidade da pandemia, utilizando o urbanismo tático como uma importante ferramenta de mitigação dos contágios pelo coronavírus. Quando se começou a falar da reabertura gradual das cidades, tivemos a oportunidade de participar do concurso Bobeira La Calle, promovido pela BID. Nele, adaptamos a intervenção Cadeia Calçada General ao contexto da Covid-19, de forma que ela serviu como proposta piloto para o curso de formação de agentes multiplicadores que será exibido na apresentação 2. Como é possível ver na perspectiva, as principais adaptações feitas foram a substituição de algumas vagas de carro por espaços de estar, o mobiliário urbano, a demarcação de distanciamento físico por meio de círculos nas áreas permanentes localizadas na esquina, e por fim, uma maior extensão de calçada que evidentemente permite a diluição do fluxo de pessoas. No corte fica claro que as calçadas estreitas não são interessantes para o contexto da pandemia, onde existe clara recomendação de distanciamento físico pela OMS. A pandemia deixou claro que nossas cidades não estão preparadas para suportar uma situação como essa, e ao repensarmos a intervenção para esse contexto, podemos ter como resultado a apropriação mais segura do espaço urbano, mais áreas de permanência, demarcação do distanciamento físico, um acréscimo de 32% de calçadas em relação à via, 31 novas árvores, 200 metros a mais de ciclovia e redução na área destinada a veículos. Além do que mais importa, o engajamento de diversos atores sociais. A segunda intervenção que vamos apresentar é a Praça Temporária do Largo do Machado. Essa intervenção terá lugar no bairro do Flamengo, na cidade do Rio de Janeiro. Localizado próximo ao metrô do Largo do Machado, o projeto nasce a partir de um problema jurídico que impede o aproveitamento imobiliário do terreno. O ímpeto de se ativar um vazio urbano existente, proveniente das obras do metrô Rio, com o objetivo de se criar espaços de lazer e estar complementares ao Largo do Machado. A ação se insere no contexto do reconhecimento, por parte do setor privado, do potencial das ações de urbanismo tático como forma de ativação do local. Esse setor então busca a universidade, representada aqui pelo LABIT ProURB, para a elaboração e futura realização da intervenção. No meio desse processo, entra em cena a comunidade e o setor público. O processo de concepção da Praça Temporária do Largo do Machado foi dividido em 3 etapas. Etapa 1, que consistiu na análise do local, escolha da metodologia participativa e estudo de referências. Etapa essa que está sendo realizada por meio digital, dado ao cenário pandêmico. Etapa 2, que compreende a elaboração e apresentação do estudo preliminar para a ocupação do espaço. E etapa 3, que consistirá no projeto básico executivo e apoio à implantação do projeto. Como meio de viabilizar e articular a primeira etapa do processo de concepção da intervenção, foram criados grupos de trabalhos com foco distinto dentro da equipe do LABIT. Grupo 1, interlocução. Grupo 2, análise do entorno. E grupo 3, estudo de referências.
A análise do entorno partiu do reconhecimento de equipamentos de destaque próximo ao local da ação. Também foram observados os espaços livres, como o próprio Largo do Machado e o Parque do Flamengo. Foram analisados também os principais acessos do terreno em questão e a arborização. Pode-se destacar como fragilidades encontradas hoje no local as calçadas estreitas e os muros, locais onde o passeio é amplo, mas mal aproveitado e sem atrativos, além da desordem no comércio de rua. O terreno localizado em uma quadra de transformações para uso misto é margeado por uma massa edificada verticalizada. O processo participativo se dará em 2 etapas. A primeira, online, será voltada para o público específico. Associação de moradores, lideranças locais, representantes dos equipamentos culturais da região e do poder público. Já a segunda, a acontecer já no local da ação, será aberta ao público de moradores, usuários e passantes da região. Como exemplo desse processo participativo, trazemos a ideia dos muros do desejo, onde a comunidade pode escrever seus anseios e expectativas para a futura intervenção. Como parte do processo realizado na etapa 1, foram estudadas outras ações de urbanismo tático pelo mundo com características semelhantes à intervenção aqui apresentada. Plazas de Bolsílio, no Chile, onde se destacam os espaços de estar, convívio e alimentação. Espaços germanantes, na Espanha, que valoriza práticas comunitárias por meio de hortas. Centro Aberto, em São Paulo, valorização do espaço e de estar e lazer no centro da cidade. E os Pocket Parks, em Nova York, acontecem em pequenas praças e trazem ambiente de convívio social público, além de servir como suporte para intervenções artísticas. Da mesma forma, acontece no projeto da Pracinha São Salvador, no Rio de Janeiro. A Praça Temporária na Tijuca combina elementos fixos e temporários, propondo variedade de uso. Como resultado desta ação, podemos apontar a importante parceria entre a universidade pública e o setor privado, sendo a universidade articuladora entre os atores sociais, a contrapartida privada que será dada à universidade para a realização do curso de formação de agentes locais multiplicadores a ser exposto nas próximas apresentações e o trabalho remoto como processo metodológico realizado em nosso laboratório. Podemos concluir esta apresentação dizendo que o urbanismo tático, representado pelas intervenções exibidas aqui, é importante por seu caráter responsivo, baseado na análise de dados e medição de resultados para validar transformações permanentes, por utilizar intervenções como resultado de processos colaborativos e por promover a articulação de atores sociais na construção das intervenções. Muito obrigado.